Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais. Mais uma semana se findando, terminando para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos fechar com o nosso sexto episódio da nossa série de devocionais. Jesus, ele é superior à lei. No dia 6, a aplicação prática, vivendo na superioridade de Cristo. O que fazemos agora que sabemos que Jesus ele é superior à lei? Deixamos de lado o medo e o legalismo para vivermos pela fé, graça e perseverança. Este sexto importante bloco de versículos conduz a nós à reta final da carta aos Hebreus. Após demonstrar a supremacia de Cristo, a falência da antiga aliança e a perfeição do sacrifício da cruz, o autor faz um convite apaixonado à aproximação sem medo, à firmeza espiritual e ao discernimento contra as falsas doutrinas, a termos a certeza da nossa fé. O contraste aqui ele atinge o seu momento mais dramático. Deixamos o terror do Monte Sinai, a lei que ameaçava a morte, e somos introduzidos na glória do Monte Sião, a graça que nos acolhe no sangue da nova aliança, através de Cristo Jesus. Vamos estudar esse nosso novo bloco de versículos e aprender cada vez mais a unir a nossa fé e a deixar que o Senhor faça o seu trabalho, que Ele atinja os nossos corações, que Ele venha a ser glorificado através da nossa vida. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com a plena certeza da fé, tendo o coração purificado de uma má consciência e o corpo lavado com água pura, água cristalina que vem do Senhor. A aproximação ativa. Aqui, o autor ele usa o verbo no subjuntivo exortativo. Aproximemo-nos, mostrando que o caminho aberto pelo véu, onde estudamos nos versículos 19 a 20, exige uma resposta de atitude. O acesso existe, mas nós precisamos andar por ele. Cristo Jesus já fez o acesso. Jesus já pavimentou a estrada onde era cheia de buracos, cheia de imperfeições, cheia de problemas. Cristo Jesus pavimentou a estrada, fez uma rua com um asfalto certinho, bonzinho, tudo certo, para que eu e você hoje pudéssemos andar na luz de Cristo, através da sua verdade, que são as Escrituras Sagradas. As 4 condições que nos aproximam da vida com Cristo. A aproximação, ela vem com um coração sincero, sem hipocrisia, sem segundas intenções, com plena certeza da fé, uma convicção firme, fundamentada na fidelidade de Deus e não em sentimentos oscilantes. Hoje eu tô bem, eu procuro a Deus. Mas hoje eu não tô tão bem, então eu não vou procurar a Deus, não. Deixa Deus lá no cantinho dele, que eu não preciso dele. E isso é algo ruim, né? Nós devemos ter a convicção firme, fundamentada na fidelidade de Deus, e não se basear no nosso humor, na nossa capacidade ou a nossa incapacidade de viver, né? Um coração purificado de uma má consciência. Uma alusão ao sangue da aspersão que remove o sentimento da condenação e da culpa. O corpo lavado com água pura,
aponta para o simbolismo do batismo e a purificação moral visível na prática, onde temos o batismo como uma fonte para iniciarmos a nossa caminhada com Deus e com Cristo Jesus. Muitos cristãos ainda se aproximam de Deus como se fossem réus, com medo de uma punição. O sangue de Jesus, ele limpa a sua consciência do passado. Quando você se ajoelhar para orar, faça isso com ousadia. A ousadia de um filho que sabe que é bem-vindo na presença do Pai. Não deixe que a culpa do passado impeça o seu diálogo diário com Deus. Não permita que a culpa faça você se afastar de Deus, você não estar com Deus. Você se sentir tão culpado que a sua culpa retira você do centro, do cerne da vontade de Deus. Esteja alinhado com a vontade do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 18 ao 22. Vocês não chegaram ao monte que se podia pegar e que estava em chamas. A escuridão, as trevas, a tempestade, ao som da trombeta e a voz de palavras, tais que os ouvintes pediram que não se falassem mais. O espetáculo era tão terrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. O Monte Sinai, versículo 18 ao 21, o autor aqui descreve a cena assustadora da entrega da lei em Êxodo 19, versículo 20. O Sinai era um monte físico, palpável, mas inacessível, cercado por fogo, trevas e tempestade. A santidade de Deus sobre a lei gerava uma distância aterrorizante. Até mesmo um animal que tocasse o monte deveria ser apedrejado. E Moisés temia de medo. A lei revelava a majestade divina através da condenação e da interdição. Já o Monte Sião, versículo 22, em contraste glorioso, o autor afirma: mas vocês chegaram, tempo perfeito, uma realidade espiritual já presente e estabelecida. Sião é a metáfora da graça e da habitação de Deus com o seu povo. Em vez da solidão, tempestade e isolamento, Sião é a cidade do Deus vivo, repleta de festas, acolhimento e principalmente comunhão. É onde nós cristãos nos encontramos. Quando aceitamos a Cristo Jesus, nós nos colocamos no Monte Sião, na graça, aonde Cristo Jesus se revelou para nós, aonde Cristo Jesus fez o sacrifício por nós. E assim nós podemos estar com Ele, com a nossa vida enraizada e solidificada em Cristo Jesus. O capítulo 12, ele inicia exortando os cristãos a correrem com perseverança a correria proposta, mantendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé. O autor explica que as dificuldades, as perseguições que a igreja enfrenta são formas de disciplina paterna de Deus, cujo objetivo é produzir um fruto de justiça e paz e nos fazer participantes da sua santidade. Ele alerta gravemente contra a amargura e contra o exemplo de Esaú, que profanou a sua herança por um prato de lentilhas. Já na segunda metade, onde se encontravam os versículos 18 ao 22, o autor traz um grande paralelo entre Sião e o Sinai, encerrando com um aviso soleníssimo. Se aqueles que recusam a voz terrena do Sinai não escapam, muito menos nós escaparemos, se rejeitarmos aquele que fala desde os céus. Deus é um fogo consumidor. Deus, ele é amor. Sim, Deus é amor, mas ele também é um fogo consumidor. Por qual motivo ele é um fogo consumidor? Porque ele não aceita a injustiça, a maldade, o erro.
Deus, ele não aceita, Deus não habita aonde o erro está. Deus é correto, é justo, é um pai amoroso, fiel, cuidadoso. Jesus é um pai amável e está disposto a amar a todos, não só um ou outro, mas a todos. Aplicação. Sua motivação para servir a Deus não deve ser o pavor da condenação, não deve ser o medo, a mentalidade do Sinai, mas a gratidão pela graça recebida, a alegria de Sião. Não viva o seu relacionamento com Deus sob uma nuvem de medo constante. Viva na luz da Jerusalém celestial, celebrando o privilégio de pertencer ao reino inabalável. Entenda de uma vez por todas. Você vive no reino. Você já se encontra nele. Por ser do reino e estar no reino, seu posicionamento e sua postura deve ser da majestade de Deus. Deve ser como Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 24. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, é o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. A presença central. Em Sião, a figura central ao lado de Deus é Jesus, qualificada como o Mesite, mediador da nova aliança. O sangue que fala. O autor faz uma comparação tipológica profunda entre os dois sangues. O sangue de Abel, Gênesis 4:10, clamava na terra por justiça, vingança e punição contra o seu assassino Caim. Já o sangue de Jesus foi aspergido no trono celestial e clama por misericórdia, perdão, reconciliação e salvação, em favor dos próprios pecados que o derramaram. Ou seja, hoje você tem o sangue de Jesus que te liberta do seu pecado. Na época de Abel, o sangue de Abel clamava por vingança. E hoje, o sangue de Jesus clama por misericórdia, por amor. Enquanto as vozes do mundo, da sua consciência e do acusador clamam por condenação devido aos seus erros, o sangue de Jesus clama algo mais forte no céu. Perdoado, justificado. Quando falhar, escute a voz do sangue da nova aliança, que garante a sua restauração e paz com Deus. Ou seja, não importa o que você cometeu, não importa o que você fez, o que importa é o que Cristo Jesus fez na sua vida. Cristo Jesus, porque morreu na cruz, ele te perdoou dos seus pecados. Porém, ele não quer que você permaneça neles. Ele quer que você seja liberto. E por isso, ele fez o sacrifício tão apaixonado de ir para a cruz e morrer por mim e por você. Então, quando as vozes do mundo quiserem te atrapalhar, quiserem atrapalhar a sua fé, não permita. Apenas viva com a voz que o Senhor tem na sua vida. Hebreus 13, versículo 9. Não se deixem levar por ensinamentos diversos e estranhos. É bom que o nosso coração esteja fortalecido pela graça e não por alimentos rituais, os quais não têm valor algum para os que praticam. O perigo das doutrinas estranhas. O autor adverte contra ensinos variados e estranhos que estavam desviando a comunidade. No contexto do primeiro século, tratava-se da tentativa de impor tabus alimentares, rituais de purificação judaica e de filosofias místicas como requisitos para a maturidade espiritual. Eu confesso a vocês que quando eu era adolescente, eu tinha meus ritos de passagem de ano, onde minha família tinha
superstições de entrar o novo ano com o pé direito, e eu também fazia isso. Chegou um ponto de eu estar em cima do sofá da minha casa, com o pé direito em cima do sofá e o outro sem estar no chão, para eu iniciar o meu ano com o pé direito. E sendo que não servia para nada. Eram só ritos e rituais que, na verdade, não acrescentavam nada para a minha vida. O meu ano era o mesmo todos os anos. Não tinha nada a mudar, a acrescentar. E teve um dia, um final de ano, que eu me lembro como se fosse hoje. Eu não pedi nada a Deus. Eu estava num momento tão difícil da minha vida, tão difícil, mas tão difícil. E eu me ajoelhei no chão da minha sala, todo mundo dando feliz ano novo e eu ajoelhada orando ao Senhor. E eu orava ao Senhor com tanta força, tanta força, tanta força. E eu orava a Ele: Senhor, eu não quero mais viver de acordo com a minha vontade. Eu quero viver de acordo com o Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor deseja, com aquilo que o Senhor quer. Eu não quero te pedir nada. A única coisa que eu peço ao Senhor é que o Senhor se aproxime cada vez mais de mim e eu quero fazer a tua vontade, te seguir, te servir. É isso que eu quero, nada mais. E aí minha vida começou a tomar um novo rumo. Porque eu entreguei a minha vida a quem realmente pode fazer algo. Deixei os ritos e rituais antigos que eu praticava para trás e passei a viver uma vida nova com Cristo Jesus. E foi a melhor decisão da minha vida. Tá. O coração fortalecido pela graça. O verdadeiro alimento e a estabilidade da vida cristã não vem de observâncias rituais externos, alimentos, regras didáticas que nada se aproveitam no âmbito espiritual e interior, mas da graça de Deus, é a graça de Cristo que firma, fortalece e dá consistência à alma. O capítulo 13, que é o capítulo final de Hebreus, é um compêndio de exortações práticas para o cotidiano da igreja. O autor ordena o exercício constante do amor fraternal, a prática da hospitalidade, o cuidado com os presos e perseguidos. Ele exige a preservação da honra do matrimônio e adverte quanto ao amor ao dinheiro e à ganância, lembrando que o Senhor prometeu jamais nos abandonar. Versículo 5. Ele pede que a igreja honre e imite a fé dos seus líderes espirituais, proferindo a famosa declaração: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Versículo 8. Após alertar contra as falsas doutrinas, versículo 9, o autor nos convida a sair do acampamento e levar o vitupério de Cristo, oferecendo continuamente a Deus um sacrifício de louvor e praticando o bem. A carta, ela termina com uma das bênçãos pastorais mais belas do Novo Testamento, versículo 20 e 21. Cuidado com o modismo espiritual ou fórmulas mágicas que prometem crescimento acelerado por meio de regras humanas, dietas rituais, amuletos ou práticas místicas. A estabilidade do seu coração não depende de ritos externos, mas de compreender e descansar diariamente na graça incondicional de Deus revelada no Evangelho. Este roteiro cobre toda a espinha dorsal teológica de Hebreus. Cada dia isola um aspecto do colapso do sistema da lei diante da glória absoluta de Cristo Jesus, do sacrifício de Jesus. A mensagem unificadora deste estudo é que nós não fomos chamados para viver debaixo do medo, do terror e da distância do Monte Sinai. Capítulo 12, 18 ao 21.
mas para desfrutar da comunhão do Monte Sião. Capítulo 12, versículo 22. Por meio do sangue de Jesus, que clama por redenção e fala infinitamente melhor do que qualquer sangue, do que o sangue de Abel. Capítulo 12, versículo 24. Fomos capacitados a nos aproximar de Deus com a plena confiança e a consciência limpa. Capítulo 10, versículo 22. Diante de tão grande privilégio, a nossa responsabilidade é rejeitar os ensinos estranhos e rituais vazios, permitindo que a nossa alma seja fortalecida diariamente pela graça. Capítulo 13, versículo 9 de Cristo, o nosso eterno e imutável Senhor. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigada por nos mostrar, Pai, que a tua fidelidade é imensa, que o teu amor é gigantesco. E o Senhor quer nos ensinar, nos educar a aprendermos cada vez mais do Senhor. Muito obrigada por cada um que permaneceu aqui a semana inteira, ouvindo a tua mensagem, ouvindo a tua palavra e obedecendo o teu querer. Muito obrigada. Tome-nos em tuas mãos, dirija a nossa vida. Hoje eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém.